ofertas e dias, vamos contribuir na casa do Senhor. Aqui o presidente do Wilson vai essa oração. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz de Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós apresentamos, Senhor, os dizimistas e ofertantes, Senhor, da manutenção da sua casa, meu Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus as suas bênçãos, Senhor, sobre as suas vidas. Apresentamos também, Senhor, aquele que nessa noite não tem como ofertar, meu Deus. Senhor, venha, Senhor, prover, venha abrir as portas, Senhor, venha suprir. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com isso eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a vida só vai salvar. Aleluia, 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 departamento de homens da igreja vai estar louvando o Senhor. Logo em seguida, a pastora André vai se preparando para a oportunidade, amém? Vamos receber o nosso mais bravo, batendo palma para Jesus, irmãos. Glória a Deus. O grupo Solar de Cristo cumprimenta os irmãos. Com a paz do Senhor. Amém.
Departamento de homens cada vez mais. Queria passar alguns avisos aqui, irmãos, que estão aqui. Terça-feira agora vai ter um momento mulher, às 7h30 da noite, depois a pastora André vai estar reforçando o final do culto. Sexta-feira tem ensaio da Ofebrac, às 7h30 da noite também. Sexta-feira agora ensaio da Ofebrac. Continua. Depois no final também vai ter a cantina, uma coxinha, mais um copo de refrigerante, R$5, então os irmãos que puderem contribuir, abençoar esse projeto, os irmãos vão estar aí fora da igreja, fora da porta da igreja. Tá bom? Queria dar a igreja se for de pé mais uma vez, se não tiver, por favor, irmãos, se você pode. Vamos levantar a oração aqui pelo José Eduardo, pelo David, pelo Wilson, pelo Marciano, pela Creitiane. E vamos estar orando para essas pessoas, para que Deus possa abençoar a vida delas, tá bom? Tem aqui mais um nome, Tereza Galhardo, vamos estar orando, vamos orar também pelo Departamento das Mulheres, estamos trabalhando aí, irmãos, a gente vê a liderança que é movimentada, trabalha com as mulheres, vamos orar, Deus venha abençoar as irmãs da igreja, ora também pelo Departamento dos Homens, vamos orar pelo Departamento dos jovens, das crianças, para que Deus possa derramar graça cada vez mais, a obra de Deus possa ser concluída na vida dessas pessoas. Vem então, pastor Vanderlei cá, pastor Vanderlei vai fazer essa oração. Paz do Senhor, meus irmãos, por nossa saudade e inspiração, grande Deus, Pai, todo poder e glória, nós te louvamos nesse momento, meu Deus, queremos apresentar cada vida que foi citada nessa noite. Cremos através do poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu não conheço a necessidade de cada um, mas tu é aquele que sonda, conhece a necessidade de cada um. Unindo a nossa fé juntamente com a fé da tua igreja, aonde estiver essa vida, ela seja alcançada pelo poder que há no nome de Jesus. A tua palavra nos ensina que a oração do justo vale muito o seu efeito. Unindo a minha fé com a fé da tua igreja, eu tenho a certeza nesta noite que essas vidas serão tocadas, resgatadas, curadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, alcança, meu Deus, essas vidas agora. Meu Deus, os grupos da Almastraque, Gilbraque, Verdaque, Espírito Santo de Deus, continua levantando, restaurando, fortalecendo, debaixo da tua mão forte. É que nós oramos e colocamos diante do Senhor nesta noite. É que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Tá, por cá, pastor vai dar para continuar. O pastor Moisés vai dar mão para Jesus, irmãos. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Está
Tá bom. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra comigo a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os 10 primeiros versos desse capítulo. Nós vamos continuar falando sobre os pilares da reforma protestante. Semana passada falamos da fé, somente a fé, e hoje vamos falar da graça, somente a graça, tá bom? Então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos do 1 ao 10, para nós fazermos a meditação da noite. Amém? Não vou achar? Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos a Ti, rogamos a Tua graça, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, nos direcione, aumente fé e nos santifique para a glória do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor desejar realizar nessa noite, faça. Encontre em nós um coração voluntário, disposto e acessível, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode tomar para você, em nome de Jesus? Bom, quando nós olhamos para a história da reforma, nós olhamos aquilo que esse monge fez, Martim Lutero, em 31 de outubro de 1517, quando ele escreve 95 pontos das quais ele estava discordando das práticas da igreja cristã daquela época. Então ele escreve essas 95 teses, esses 95 pontos, e prega lá na porta da igreja, da congregação que ele era. E um dos pontos daquilo que Lutero escreve, se não me falha a memória, o 27º ponto, ele diz assim: os pregadores pregam futilidades, dizendo que quando cai uma moeda na urna, uma alma pula do purgatório. Isso era uma prática da época, a tal da venda da indulgência. Indulgência quer dizer perdão de pecados, tá, irmão? Então, eles vendiam, falavam que se alguém fosse lá e desse lá uma contribuição que ajudaria na construção da Catedral de São Pedro, essa pessoa que fez a doação, ela teria perdão dos pecados dela ou de alguém que já havia morrido. Por isso, Lutero escreve isso, falando sobre essa mentira. E os pregadores estão falando que se colocar uma moeda na urna, uma alma salta do purgatório. Se, dentro desse contexto, dessa fala que Lutero aponta para nós, a moeda, ela substitui a fé. E aqui a urna substitui a graça. Porque nós acessamos a graça pela fé. Nós acessamos a graça pela fé. Paulo vai escrever, irmãos, uma carta aos Colossenses, logo no primeiro capítulo, e ele vai fazer alguns elogios ao comportamento dessa igreja, e ele vai destacar que o conhecimento da igreja, o desenvolvimento dela em amor, em fé, se dá porque eles receberam e ouviram e
entenderam a graça de Deus. Então, quando nós recebemos, ouvimos sobre a graça, e não apenas ouvimos, nós compreendemos a graça, então a nossa vida, irmãos, a gente consegue dar passos mais firmes, passos mais fortes, a gente consegue viver a vida cristã de uma forma mais intensa. E é isso que Paulo está escrevendo isso aos Efésios. Eu vou trabalhar só com esse texto, porque eu acredito que esse texto, só ele nos ajuda a entender boa parte da aplicação da graça, somente a graça. Paulo vai inaugurar o capítulo 2 para nós, dizendo isso, que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos transgressões e nos nossos pecados. Então, ele vai abrir uma parte da sua carta, dizendo isso, que ele nos deu vida, ele nos concedeu uma vida, porque nós estávamos mortos nos nossos transgressões, nos nossos erros, nos nossos pecados. Só que aí, a partir do verso 2, ele vai detalhar isso. E para detalhar isso, a primeira coisa que Paulo vai dizer, para explicar o que é isso, que é essa vida, e como nós somos mortos, ele vai usar o verso 2 e 3, para dizer que nós andávamos no curso do mundo, na direção que o mundo apontava. E nós estamos debaixo de uma influência. Ele vai chamar aqui de príncipe da potestade do ar. E ele vai dizer que esse espírito atua no sentido da desobediência. Então nós andávamos no curso do mundo, debaixo de uma influência maligna. E o verso 4, o verso 3 vai dizer que nós andávamos também segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Então o que ele vai dizer? Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: que nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne. Preciso explicar isso aqui, irmãos, o que é carne. Todas as vezes que os irmãos lerem essa expressão, para os frutos da carne matar é como a vossa consciência, como precisa da carne. Todas as vezes que a Bíblia vai tratar com essa expressão, irmãos, ele não está falando do corpo físico, ele não está falando da biologia, ele está falando da inclinação pecaminosa dentro do coração do homem, no interior do homem. Então a Bíblia vai tratar com carne a inclinação do homem, porque a Bíblia vai dizer que a carne do homem se inclina para o pecado. Então, quando Paulo está dizendo que nós andávamos segundo o curso da nossa carne, segundo os nossos pensamentos, ele está dizendo que nós estamos no curso pecaminoso, nessa inclinação pecaminosa. Aliado a isso, associado a isso, ele vai chegar a dizer que nós estamos debaixo de uma influência maligna. Entende, irmãos, que influência não é possessão, mas de uma certa maneira, irmãos, esse espírito que atua, ainda hoje, sobre o espírito da desobediência, ele atua sobre as pessoas que estão andando na vontade da sua própria carne. Se quiser mentir, mente. Se quiser roubar, rouba. Se quiser ser ganancioso, se quiser ser avarento, o adultério, ele vai praticar. Por quê? Porque é o curso natural daqueles que andam na carne. Eles são conduzidos, eles são levados, porque eles não vivem uma natureza diferente do que essa. Então ele vai dizer isso, que era esse jeito que nós vivíamos. E eu gosto quando Paulo fala no verso 3, porque no verso 2 parece que ele está falando só da prática dos Efésios.
ela é mudada, porque Deus é rico em misericórdia e Ele é grande em amor. Irmãos, nós podemos construir grandes coisas a partir de vários sentimentos. Alguns homens, e aí quando eu falo homens, eu estou falando da questão da pessoa, não do gênero, masculino ou feminino. Nós, os seres humanos, nós podemos procurar construir coisas grandiosas, mas com a motivação equivocada. Nós podemos tentar construir alguma coisa muito boa, muito bonita, até elogiável, mas com o coração equivocado, desejando prestígio, fama, reconhecimento. Agora, a Bíblia vai dizer, irmãos, que o plano de salvação de Deus foi todo arquitetado, todo construído, todo formatado e executado por causa do amor de Deus. A motivação de Deus não é que nós apenas o adorássemos, porque, irmãos, a minha vida e a tua vida, ela não acrescenta nada à vida de Deus. Deus já era Deus antes de nós. Ele permanece no Deus enquanto vivemos, e Ele será o mesmo depois que partimos. O homem não pode acrescentar nada a Deus. Não há uma glória, não dá uma faísca de luz a mais na glória de Deus que o homem possa colocar. Nós não temos nada a acrescentar na pessoa de Deus, porque Ele é suficiente em si mesmo. Então, todo esse plano de salvação, desde o momento que Jesus, Deus anuncia lá no Éden, que Ele vai resgatar o homem, Ele vai levantar alguém da descendência da mulher, que vai pisar a serpente, desde lá no Éden, Ele vem confirmando nos profetas, tudo que Deus fez, irmãos, fez, porque Ele é rico em misericórdia, e Ele é grande em amor. Pensando nisso, não imagine que a sua vida para Deus é sem significado. Não imagine que para Deus o que você passa, o que você sente, as suas aflições, elas não são nada. Deus te ama profundamente. Profundamente. Ele vai chegar a dizer então no verso 5 que nós vamos morrer nas transgressões, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, perceba que aqui Paulo vai dizer o seguinte: olha, a nossa vida está apegada, atrelada, costurada com Cristo. Jesus vai dizer isso em João 15, quando Ele vai dizer aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, o meu Pai é o agricultor, e toda vara que está em mim dá fruto, o meu Pai limpa para que dê mais fruto. Então nós, irmãos, estamos em Cristo. Paulo vai dizer aos Gálatas que ele já não vive, mas Cristo vive nele, e a vida que agora ele leva na fé do Filho de Deus. Então nós, irmãos, nós recebemos vida, por quê? Porque nós fomos enxertados da videira, nós fomos enxertados em Jesus, e nós em Cristo nos tornamos um, porque Ele habita no meio da igreja, Ele passeia no meio da igreja, Ele é o Senhor da igreja, e Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele vai afirmar: pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Quando Ele faz essa afirmação, pela graça vocês salvos, Ele agora então vai explicar um pouco para nós o que é a graça. Ele vai dizer assim, que juntamente com Ele nos ressuscitou. Então o que está dizendo? Olha, quando Cristo Ele morre na cruz do Calvário para a remissão dos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados, e quando Ele ressuscita, não é apenas Ele que está ressuscitando, nós também estamos ressuscitando com Ele. Nós também estamos recebendo vida com Ele. Ele está fazendo uma doação de vida, porque Ele ressuscitou. Por isso que a Bíblia vai dizer, irmãos, que Cristo em nós é a esperança da glória. Por quê? Porque nós estamos nele. E do mesmo jeito que Ele ressuscitou para nunca mais morrer, nós também, irmãos, somos ressuscitados em Cristo Jesus para nunca mais morrer e adquirir vida eterna, vida abundante. Então é que nós fomos feitos vivos agora. Se antes nós estávamos mortos, porque nós estávamos distantes, e a morte aqui é um
Agora presta atenção, irmãos, porque o texto que nós lemos, esse ele significa adição. Então ele está dizendo que nós fomos vivificados, nós ganhamos vida em Cristo Jesus. Ele está explicando que é graça. Então graça é receber vida, graça é ser transformado numa nova criatura, graça é passar por um novo nascimento, graça é estar longe, mas agora está perto, é estar distante das coisas promessas de Deus, mas agora tem acesso às coisas de Deus. Mas ele vai acrescentar assim, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Agora, irmãos, o que significa assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Nós precisamos olhar para a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jesus Cristo ele ressuscita, ele passa 40 dias com os seus discípulos explicando mais alguma coisa acerca do reino, e aí a Bíblia vai dizer que então Jesus ele é levantado aos céus, ele é assunto aos céus, ele some no meio das nuvens, desaparece à vista de todos aqueles que estavam olhando. Paulo vai chegar a dizer que testemunharam esse ato ao total de 500 pessoas, mais ou menos. E para onde Jesus foi? Quem responde essa pergunta para nós? Alguns textos. Em Apocalipse capítulo 7, na morte de Estevão, quando Estevão está sendo colocado à morte, a Bíblia diz que Estevão levanta os olhos e ele vê o Senhor Jesus de pé diante de um trono. No livro de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, vai registrar a visão onde as seres celestiais adorando ao Deus que é todo-poderoso, e ao Senhor Jesus que está sentado com ele no trono. Então, quando a Bíblia diz que nós nos assentamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, significa que do mesmo jeito que Jesus venceu a morte, ascendeu aos céus, está hoje à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nós também vencemos a morte, estamos com a promessa de vida eterna e nos assentaremos com Ele no trono por toda a eternidade. Então, olha, agora perceba isso, irmão, porque ele não está falando apenas que graça é salvação da alma, que graça é acesso à eternidade. Ele está falando que graça é também se assentar no trono como Cristo sentou. E aí, no verso 7 vai explicar isso, vai dizer assim: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Você percebe que Paulo é enfático, em toda hora fala: você recebeu vida em Cristo, você aceitou as regiões celestiais em Cristo, e essa bondade, essa coisa acontecendo, para que Deus revelasse a suprema riqueza da sua graça, porque estamos em Cristo. Agora, percebe, irmãos, que Paulo dizendo que o motivo pelo qual Deus nos salvou, o motivo pelo qual Ele nos fez assentar no trono celestial, é para revelar a suprema riqueza da sua graça. Irmãos, o que é riqueza? Riqueza é acúmulo de alguma coisa. Se a pessoa ela for rica em conhecimento, o que ela tem? Ela tem acúmulo de saber, ela tem acúmulo de conhecimento. Ela pode ser rica em conhecimento. A pessoa pode ser rica em saúde, esbanjando saúde. Ela tem acúmulo. Ela pode ser rica financeiramente, ela tem valores, né? Ela tem financeiro acumulado, então ela é considerada uma pessoa rica. Então, riqueza é acúmulo. Agora ele está dizendo, irmãos, que ele fez isso, ele nos fez assentar nas regiões celestiais para demonstrar a suprema riqueza da sua graça. Então nós somos ricos em graça por causa de Cristo Jesus. Nós somos enriquecidos em Cristo
eu creio, sou salvo, e então pratico boas obras. Não são as boas obras que nos salvam. As boas obras evidenciam a nossa salvação. Nós já somos salvos. E porque somos salvos, praticamos boas obras. Ele vai dizer isso no verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aqui, irmãos, nesse final aqui, Paulo traça um paralelo, porque nos versos 2 e 3, Paulo também usa essa linguagem, essa expressão do andar. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, debaixo das nossas inclinações carnais e pensamentos, debaixo da influência do Espírito que atua sobre os filhos da desobediência. Então Paulo, ele vai dizer sobre dois problemas: viver debaixo da influência maligna e viver debaixo da inclinação pecaminosa. E aqui, irmãos, no verso 10, Paulo diz que em Cristo foram resolvidas essas duas coisas. Se antes nós andávamos debaixo da influência do Espírito que atua sobre os filhos da desobediência, agora nós estamos em Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso governador, Ele é o nosso príncipe da paz, Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Como diz Apocalipse, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então, o problema da influência foi resolvido. Se antes andávamos debaixo da influência do Espírito que atua sobre os filhos da desobediência, agora vivemos em Cristo Jesus. E a questão da inclinação pecaminosa, ele resolve também aqui, porque ele vai dizer que nós somos feitura deles, criados em Cristo Jesus. Quando ele aponta aqui, dizendo que nós somos criados em Cristo Jesus, ele aponta para a obra da regeneração. Então, por que hoje, irmãos, nós podemos viver longe do pecado? Porque nós fomos transformados, nós fomos recriados, nós fomos refeitos, nós passamos por aquilo que Jesus vai dizer em João capítulo 3, sobre um novo nascimento. Nós fomos criados em Cristo Jesus. Eu e você não andamos mais segundo o curso da nossa carne, nós andamos agora segundo a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer assim: para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Então, pode dizer: olha, antigamente vocês andavam desse jeito, longe de Deus, estavam mortos nos pecados e transgressões, estavam conduzidos pelo Espírito que atua sobre os filhos da desobediência, mas agora a jornada de vocês, a vida de vocês, a caminhada de vocês é diferente. A partir desse momento em que você crê em Jesus, acessa a graça, é transformado, você começa a viver de uma forma diferente. Porque agora você está em Cristo, você está vivo em Cristo, você está governando com Cristo, você está ressurreto em Cristo e você está pronto para manifestar uma vida diferente. Paulo vai dizer a Tito, capítulo 2, verso 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todo mundo. Então ele diz que primeiro a graça se manifesta para salvar o mundo. O homem perdido, o homem em trevas, o homem longe de Deus. A graça, eu gosto dessa expressão, a graça se manifesta. Entenda isso, irmãos. Deus não está fazendo nada às ocultas. Deus não está fazendo nada às ocultas. A graça de Deus está disponível a todo homem. Deus não tem mensagem subliminares, irmãos. Deus não tem mensagem por trás da mensagem. Deus não está oculto, dizendo: olha, eu estou escondido. Não. A Bíblia vai dizer que a graça se manifestou salvadora a todo homem. Ela está manifesta
de forma justa, santa e piedosa. Se por um lado a graça me capacita a dizer não para as coisas do mundo, por um outro, a graça me capacita a dizer sim para as coisas de Deus. Deus nos chama de justiça, nós temos sim, que esse é um esforço para a paz. Deus nos chama a piedade, a uma vida diante de Deus, a uma vida de oração, a uma vida de entrega, a uma vida de rendição, e nós dizemos sim, sabe por quê? Porque é uma graça que está passando para isso. Ele nos chama para viver essa identidade, e nós dizemos sim, por quê? Porque é em nós o Espírito que nos habilita a viver debaixo dessa graça salvadora e capacitadora. Então, irmãos, entenda que graça, ela é um pacote. Graça não é uma coisa apenas. Graça é basicamente uma única palavra que resume tudo que a obra de Cristo na cruz fez por nós, por causa do amor de Deus. Tem um pastor da nossa denominação que um dia ele foi trabalhar numa convenção e estava no comecinho das suas viagens, não conhecia muito, e ele foi andar de avião. O compromisso dele era longe, então ele nunca tinha andado. Ele entrou, embarcou, sentou na poltrona dele e veio então o pessoal que trabalha, os comissários de bordo, eram moços, e perguntavam para ele: o senhor aceita uma água, um suco, um refrigerante? Ele falou: não quero nada. Ela voltava e dizia: o senhor quer comer alguma coisa? Nós temos um lanche, nós temos um salgado, um salgadinho, o senhor não quer nada? Não, eu não quero nada. E ele conta que ele estava com muita fome, mas ele estava negando tudo que estava sendo oferecido, porque ele acreditava que ele teria que pagar, e ele não tinha dinheiro para pagar. E só depois ele descobriu que tudo que aquela mulher estava oferecendo, o pessoal que estava trabalhando na estava oferecendo, já estava dentro do pacote que ele comprou. Quando ele comprou a passagem, o serviço de bordo já estava incluso. Tudo que ele podia desfrutar ali já estava pago, já estava disponível. Assim é a graça. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele paga o preço pelo nosso pecado. Nesse momento, irmãos, ele libera sobre nós um pacote de salvação. Nesse pacote tem justificação, perdão dos pecados, do passado, do presente e do futuro. O escrito de dívida foi cancelado e gravou na cruz do Calvário. Nesse pacote de salvação existe a adoção. Nós, quando cremos em Jesus, somos feitos filhos de Deus. Nesse pacote de salvação existe a regeneração. Nós somos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus. E nesse pacote existe a glorificação. Quando Cristo vier, nós seremos transformados e estaremos com Ele para sempre, irmãos. Então, graça é um pacote de Deus, é um presente abundante, é a suprema riqueza da graça de Deus. Quero finalizar lembrando as palavras de Paulo no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, quando Paulo descreve uma situação muito incômoda, muito indigesta, muito difícil para ele. Ele chega e a gente não tem precisão do que é o que ele vai chamar de espinho na carne. Nós não sabemos exatamente qual era o espinho, mas é notório, nítido, quando Paulo escreve aos Coríntios, é algo que incomodava ele profundamente. Ele vai dizer que por 3 vezes ele roga a Deus, roga a Jesus, para que tirasse dele esse espinho na carne. A Bíblia vai dizer então que a fala de Jesus para Paulo é essa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, entenda que o que Jesus está dizendo para Paulo não é dizendo assim: Paulo, você é um folgado, hein? Eu te dou a mão, você quer o pé, eu te estendo o braço, você puxa o cotovelo. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando ele está dizendo a minha graça te basta, ele está dizendo o seguinte: Paulo, tudo que você precisa para lidar com essa situação que você está sentindo,
disponível, está disponível pela graça. Tudo que você está passando, todas as aflições, todas as angústias, todas as perseguições, tudo que você está passando, Paulo vai dizer para você: eu já liberei sobre a sua vida todo recurso disponível, a minha graça te basta. Então eu vou dizer para você nessa noite também: tudo que você precisa já está disponível. A graça de Deus se manifestou, a graça de Deus está acessível, a graça de Deus está disponível, a graça de Deus está sobre nós e nós acessamos pela fé. Pela fé. Pela fé. Todas as vezes que eu vejo alguém falar assim para mim: eu preciso melhorar para dar com Deus, eu preciso melhorar para entregar minha vida para Jesus, eu preciso. Irmão, esquece isso. Meu querido, você que está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, se você tem dificuldades de dar passos na fé cristã, e você acredita que antes de você assumir compromissos com Deus, antes de você se posicionar em Deus, você precisa melhorar, você não entendeu a graça. E Paulo vai dizer isso. Então, no mínimo, olhe a Ele, nas perseguições, nas prisões, nas adversidades. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Porque quando eu assumo que eu preciso, que eu não tenho força, que eu não tenho condição, a graça de Deus vem sobre mim, a graça de Deus vem sobre você e te capacita a viver hoje de uma forma agradável a Deus. Ela se aperfeiçoa na fraqueza. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao homem, à mulher, ao jovem que acredita que vai fazer as coisas pela sua força, que vai fazer pela sua inteligência, que vai fazer pela sua habilidade, que vai fazer pela sua influência. Deus resiste, mas aqueles que são humildes, aqueles que se aproximam do Senhor, tem misericórdia de mim. Esses acessam graça, capacitação nova. E o convite de Deus para mim e para você é esse: creia e acesse esse pacote de salvação. Acesse esse pacote de bênçãos, de dádivas que está disponível para você. Faça pela fé. Receba essa medida de fé que vem pela palavra e declare e confesse que a graça de Jesus te basta. Porque a graça de Jesus perdoa os seus pecados. Que a graça de Jesus te faz ser uma nova criatura. A graça de Jesus nos liberta do cativeiro do pecado e nos transporta para o reino do Filho, reino de amor. A graça de Deus nos faz filhos de Deus. A graça de Deus nos santifica. A graça de Deus nos capacita a viver no dia de hoje para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E a única coisa que pode fazer isso por nós, irmãos, é a graça. Somente a graça. Por isso Paulo vai dizer: pela graça sois salvos, não por obras, para que nenhum homem se glorie. Então não é porque eu faço, não é porque eu sei, é porque eu posso, é porque eu creio, é porque eu me rendo, é porque eu me entrego, é porque eu confio. A graça de Deus vem sobre a tua vida. Amém, irmãos? Podemos orar em nome de Jesus? Você pode ficar de pé. Nós vamos orar, irmãos. Se nessa noite você tem se sentido fraco, se você não tem conseguido caminhar com força, com virtude, se a caminhada cristã tem sido muito cinzenta, eu quero dizer que a fraqueza é o campo de atuação da graça. Aonde houver uma fraqueza, aonde houver um pecado, a Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quero dizer para mim e para você nessa noite, que se houver alguma coisa em nós
que é pecado, que desagrada a Deus, eu quero dizer que a graça do Senhor que está disponível hoje, ela é capaz de tomar a sua vida, te purificar de todo o pecado, e te capacitar a viver longe desse pecado, de uma forma agradável a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Nós oramos a Tua graça. Nós acessamos a graça de Deus pela fé nessa noite. Esse pacote abençoado que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu oro, Pai, para que possamos entender e compreender a graça de Deus, e essa compreensão clara da graça, ela mude o nosso jeito de viver, ela nos ajude a viver de forma agradável a Ti. Quando sentimos fracos, possamos pela fé acessar essa graça de Jesus e sermos fortalecidos. Quando perseguidos, acessar a graça e sentir paz e consolo. Quando, Pai, os nossos pés começam talvez a resvalar e uma outra área da vida, que a graça de Deus, a força de Deus, ela nos ajude, Senhor amado, a firmar bem os nossos pés. Quando, Pai, nós somos atraídos de alguma maneira para andarmos de uma forma diferente da confissão da nossa fé, que a graça de Deus alinhe os nossos pés, alinhe o nosso coração a vivermos segundo os padrões de Deus. Pai, em nome de Jesus, pela graça de Deus, nós possamos ser fortalecidos nessa noite. Pela graça de Deus, a nossa fé seja encorpada. Pela graça de Deus, as nossas lutas, dificuldades, aflições, tristezas, elas encontrem, Pai amado, essa graça protetora, proveniente, fortificadora, para que possamos sair daqui, Senhor, com uma certeza. Deus está sobre nós, Cristo está sobre mim, a graça está disponível, e eu tudo posso daquele que me fortalece, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que essa graça que salva, que adota, que justifica, que santifica e que nos glorificará, essa graça permaneça sobre nós. Daqui a alguns minutos, Senhor, nós vamos encerrar essa reunião, nós vamos ligar os equipamentos, nós vamos nos despedir, e talvez alguns de nós, Pai, só nos veremos na próxima semana, daqui a alguns dias, mas há uma certeza, Senhor, a Sua graça vai conosco, as Suas promessas vão conosco, a Tua força vai conosco, ela vai conosco na nossa casa, ela vai conosco, Senhor amado, no nosso trabalho, ela caminha com a gente na rua, ela está conosco, e ela está acessível, disponível, e nós a acessamos porque cremos que é exatamente assim que o Senhor tem feito e faz. O Senhor nos capacita, nos fortalece, que seja assim também nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória. Querido, pode tomar o assento. Nós nesse momento vamos cear, vamos celebrar a ceia do Senhor, esse mandamento. Quando Jesus, nos últimos momentos antes da sua prisão, da sua morte, ele vai declarar isso, que todas as vezes que comeres o pão, beberes o cálice, eles estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Quando ele faz isso, ele fala todas as vezes, então ele constitui um mandamento. Agora preste atenção, irmão, porque Paulo, no capítulo 11 da carta aos Coríntios, primeira carta, ele vai dizer que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. E nós precisamos entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, irmãos, que o pão da noite, essa noite, e o cálice dessa noite, ele tem poder de salvação ou de condenação em si mesmo. O que Paulo está dizendo é assim: se você pega o pão, come dele; se você pega o cálice, bebe dele;
mas não entendeu a obra salvadora de Cristo, ela não vai te ajudar em nada. O só comer e só beber não vão te ajudar. O que nós estamos tendo clareza nessa noite é que quando você pegar o pão, você saber que esse pão é símbolo do corpo de Jesus. O que a Bíblia vai dizer em Isaías é que no corpo de Jesus estava o castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas marcas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. O autor aos Hebreus vai afirmar, dizendo que o Senhor Jesus construiu um novo e vivo caminho pelo seu corpo. Então, quando você pegar o pão na mão, entenda isso, que no corpo de Jesus está a nossa paz. No corpo de Jesus está a nossa cura. No corpo de Jesus está a nossa reconciliação com Deus. E quando você pegar o cálice, lembre que o sangue de Jesus, que está simbolizado aqui pelo cálice, é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Como a Bíblia vai dizer, que nós não fomos comprados, nem por ouro, nem por prata, mas pelo sangue precioso de Jesus. Então, quando você pegar o cálice, lembre que o cálice é o pagamento a Deus pelos nossos pecados. E é por isso que nós vamos ser declarados justos, sem dívidas para com Deus. E se você tiver esse entendimento e crer nessa verdade, então você e eu seremos salvos. E é isso que Paulo quer dizer, que aquele que come e bebe sem discernir, come e bebe com condenação. Mas o contrário é verdadeiro. Se você nessa noite pegar o pão, pegar o cálice e ter fé, crer que pelo sangue fomos redimidos, pelo corpo fomos reconciliados, então eu e você comemos e bebemos para a salvação. Amém, irmãos? Nós vamos orar, nós vamos consagrar o pão, o cálice, em nome de Jesus. Pai, nós nesse momento oramos, apresentando o pão diante do Senhor e consagramos ele como símbolo do corpo de Jesus, que recebeu o nosso castigo e nos deu paz, que recebeu feridas e nos produziu cura, e que criou para nós aproximação para com Deus. Então nós consagramos esse pão nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão das partidas e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Amém? De joelhos partimos nosso que foi vertido, derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos pecados. O Senhor nos comprou com o seu sangue puro e carmesim, o santo sangue de um homem sem pecados, mas que na cruz se fez pecado por nós. O homem santo que na cruz se fez maldição por nós. Senhor, então nós consagramos o cálice como símbolo do seu sangue, símbolo da nova aliança que o Senhor construiu, em nome de Jesus. que sangue precioso saiu de Deus, Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Os nossos
batizado, está em comunhão, pode participar dessa ceia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.
Grato nós somos, ó Pai, pela nova vida em Cristo Jesus, pela esperança, para além desse tempo, para além dessa vida, para além deste mundo. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, amado. Nós te glorificamos. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim pode que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode participar do plano dessa noite em nome de Jesus. Compraste para si toda tribo, língua, raça, nação. Nós adoramos e glorificamos a Jesus, o Senhor, aquele que por amor saciou de si mesmo, encontrado em figura humana, como homem se fez servo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo qual também o Senhor o exaltou e deu um nome acima de todo nome, para a glória de Deus o Pai. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode participar do cálice em nome de Jesus. Glória a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te glorificamos, nós te bendizemos nessa noite. Santo, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que é o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo, aquele que é o cordeiro e o leão, aquele que é o profeta e a profecia, aquele que está sentado no trono de glória, exaltado, glorificado, ao Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso resgatador, Senhor da nossa existência, autor da nossa fé. Nós o exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Receba dos nossos lábios fruto da adoração ao Deus que é poderoso, santo e fiel, Senhor amado. Fortifica-nos no Senhor, Pai amado, fortifica-nos na tua graça, fortifica-nos na tua presença. Seja exaltado em nós, ó Pai amado. Aleluia, 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 Senhor Jesus. Aleluia, glória a Ti, Senhor, glória ao Teu nome, Senhor Jesus, glória ao Teu nome. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Tem que cantar rapidinho para dar para isso. Se você não é batizado ainda, deseja passar pela hora do batismo, pela nossa agenda, no dia 4 de novembro nós temos batismo, tá bom? Então, se você quer ser dado do batismo, pode procurar o nosso pastor Carlos, que
Porque no próximo mês de novembro, nós estamos com a agenda de batismo aqui na igreja sede de toda a região. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Amém? Estou aqui para reforçar, né, o nosso convite às mulheres. Na terça-feira nós vamos ter aqui um momento com as mulheres. Estamos aqui para reforçar, estou aqui para reforçar, né, as mulheres da igreja, as irmãs já são parte desse processo. Você vai receber um convitinho para você convidar alguém. Esteja orando também nesse propósito, que é um momento de edificação pessoal, mas é um momento também de alcançar outras vidas, de alcançar outros corações. Né? Nós precisamos desejar e estabelecer o reino de Deus neste lugar, nesta cidade, cada vez mais, que o nosso coração se encha dessa verdade, o desejo de que o reino de Deus cresça cada vez mais neste lugar, nesta cidade, em nossas casas, que seja estabelecida a cultura dos céus, a vontade de Deus para as nossas vidas e para as vidas também que estão aí sem encontrar Jesus. E esse é o propósito, esse é o objetivo, que estejamos alinhados no mesmo propósito, tá bom? Então fica aí o convite, marque este horário, esteja aqui, nós contamos com cada um de vocês. E oro por isso, para que o Senhor faça a sua vontade e alcance um pouco mais o nosso coração, como já tem alcançado cada culto, cada momento que tem preparado para nós. Então, terça-feira agora, nesse momento com as nossas irmãs, tá? Então, está estendida a todas as mulheres da nossa igreja. Na quinta, irmãos, nós temos culto às 19h30, nosso culto normal da semana. E o próximo domingo, irmãos, é o nosso culto de missões, tá bom? Culto de missões. Então, traga a sua oferta missionária. Nós vamos continuar falando um pouco sobre os pilares da reforma protestante. O próximo é somente a Escritura, tá bom? Então, até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se não pode ficar de pé, nós vamos encerrar. Não esqueça que no final, tem uma cantina ali te esperando. Se eu sou você, olha para a pessoa do lado e fala: não tem janta em casa, tem que comer, tá bom? Então faça isso em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pela tua graça, favor, misericórdia, pela maneira como o Senhor tem nos abençoado. Oramos, Senhor, para que o Senhor estenda a tua boa mão, nos ajude e nos fortaleça, Senhor, a vivermos na tua graça. Pai, guarda a vida dos teus filhos, guarda a mente, guarda o coração, guarda os pés dos teus filhos, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nos dê uma noite abençoada. E se o dia de amanhã pertencer, que seja a tua graça, bondade, favor e misericórdia. Assim, Pai, nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo com todos, desde agora para todos sempre, todos juntos. Amém.